Fala galera, aqui é o Renan da REC Imóveis. Recentemente o governo fez um anúncio que impactou diretamente o mercado imobiliário. Então, se você está procurando imóvel e acha que isso pode te ajudar, fica até o final desse vídeo que nós vamos te mostrar. Roda a vinheta. Estamos aqui com o Silvio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renan. O Silvio trabalha aqui na REC Imóveis com a gente, tem uma vasta experiência em economia, no mercado financeiro, vai poder dar uma aula pra gente e ajudar a esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que é bem técnico e talvez tenha criado várias e várias confusões na cabeça de quem está procurando imóvel. Inclusive nós, que fomos impactados com essa notícia e tivemos que aprender sobre o assunto. Silvio, se apresenta aí pra gente. Olá, meu nome é Silvio. Hoje eu estou atuando dentro do mercado imobiliário juntamente com o Renan, mas eu já tenho mais de 21 anos de mercado financeiro, trabalhando em grandes empresas como o Sistema Unimed, que eu fiquei muito tempo lá, em cargos de gestão, atuando, né, dentro do mercado financeiro e conhecendo esse mercado, e eu vou poder dar uma ajuda para vocês aí, esclarecer alguns pontos sobre a questão da mudança que teve no mercado imobiliário quanto ao crédito imobiliário. Bom, acho que temos que começar pelo início, né? O que houve com o mercado imobiliário? Com o fim da recessão em 2018, o início do ano 2019, o mercado imobiliário ele foi fortemente impactado pela retomada da confiança na economia. E eu acredito, acho que você também tem essa mesma opinião que a minha, que o mercado imobiliário é um mercado de ciclos, que ele tem às vezes alguns ciclos de alta, alguns ciclos de baixa, e o ciclo de alta ele costuma vir com muita força. O ciclo de baixa dá aquela queda no mercado, mas quando ele retoma ele vem com muita força. Você que acompanha um pouco mais de mercado financeiro do que eu, Silvio, o que você tem visto sobre o mercado imobiliário, atrelado diretamente agora um pouco também do mercado financeiro, o que está acontecendo aí no mercado como um todo? O mercado imobiliário ele é sempre impactado quando nós nos deparamos com crises, né? Crises econômicas, tanto internas quanto externas, né? Isso afeta demais o mercado, principalmente por causa da retração do crédito. Normalmente, aqui no Brasil principalmente, quando há, né, uma expectativa de crise, as taxas de juros aumentam, né? Consequentemente o crédito fica escasso e isso dificulta e impacta sobremaneira o mercado imobiliário. Hoje nós estamos vendo essa virada, né? Como a gente vem de crises aí sucessivas, agora nós estamos vendo que o mercado está retomando a confiança e o mercado imobiliário começou a retomar juntamente com a economia por conta exatamente da oferta de crédito que está começando a aparecer agora. E o legal, Silvio, é que o que move o nosso mercado é o crédito. Exatamente. O crédito imobiliário é o que move o nosso mercado. E conforme você tem um crédito um pouco mais reprimido ou uma taxa um pouco mais alta, isso já diretamente impacta na confiança do consumidor e ele deixa de adquirir os imóveis. Conforme o ano virou e a economia começou a dar sinais de retomada, você pode acompanhar que os últimos 6 meses do mercado imobiliário foram os melhores de vários longos anos. E as construtoras começaram a lançar muitos novos empreendimentos. E a temperatura do nosso mercado ela é medida pelos novos lançamentos. E o melhor de tudo isso é que as construtoras vinham de um período com estoques elevados, e esses estoques começaram a ser reduzidos, porém sem ter uma escassez de lançamentos. Então elas foram acompanhando junto a oferta e a demanda do mercado. Acredito que essa visão, né? Foi isso que está acontecendo no nosso mercado atualmente, né? Exatamente. O consumidor também ele fica na expectativa da economia se estabilizar, porque normalmente quem utiliza o crédito imobiliário são pessoas assalariadas. E nós tivemos um período grande de crise, né? E com o desemprego. Então agora, embora tenhamos ainda um número expressivo de desempregados, mas nós vemos uma retomada, já tem mês a mês retomando. Isso traz uma confiança para quem vai tomar um crédito de longo prazo, né? Obviamente que aqueles que têm um emprego, que estavam esperando um momento, começou a retomar nesse último semestre. E agora, com a confiança também dos empresários, você começa a retomar o investimento, né? O investimento vai gerar emprego, vai gerar confiança e as pessoas começam a buscar crédito para
para começar a consumir, principalmente dentro do mercado imobiliário. E o legal é que o mercado imobiliário ele é muito grande, ele envolve muitas áreas, então não necessariamente somente o mercado de vendas, ele vai desde construção, incorporação, cartório, bancos, e aí como um todo, né? Ele é um mercado que ele praticamente move grande parte da economia do nosso país. E o legal é que no começo do ano nós víamos negociando taxas de juros na casa dos 10%, o que mesmo assim ainda era muito bom, porque no final do período de 2018 nós tínhamos uma taxa de juros de praticamente 12%. E quando o ano virou, os bancos começaram a mudar as taxas de crédito a 10% ao ano. E nós já estávamos no mercado, achamos que aquilo era muito bom. Porém, do início do segundo trimestre, os bancos começaram a recuar ainda mais essa taxa de crédito com a diminuição da taxa Selic, colocando as taxas de crédito a partir de 8,5%, que a gente achou que era incrível que ia parar por ali. Até que veio o Banco Santander há 60 dias atrás e colocou uma taxa de juros a 7,99%, o que revolucionou o mercado. E aí muitas pessoas que não eram compradoras acabaram se tornando compradoras, pessoas que às vezes a conta não fechava por conta de algum valor, alguma dificuldade no crédito. O Banco Santander veio e deu uma oferta de crédito muito grande no mercado. E aí, com tudo isso, a Caixa Econômica Federal acabou ficando para trás, dentro desse cenário. E aí ela foi ficando para trás, porém a Caixa ela é detentora de 70% de todo o crédito imobiliário hoje no nosso país. Então a fatia dos outros 30% é dividida em todos os outros grandes bancos. Então agora que eu queria te fazer as principais perguntas, Silvio. A taxa de juros mudou. A Caixa Econômica Federal veio, o governo fez um anúncio, mudou a indexação, mudou vários fatores. Explica pra gente um pouquinho o que aconteceu agora. Com a queda de taxa de juros, ainda que a confiança do mercado, né, ainda estava limitada, e os bancos também eles estavam receosos em função do número de inadimplência por conta daquele volume de desemprego. Logicamente, nós tivemos um período de crise, houve o desemprego, aumentou muito a inadimplência. Então, o que as pessoas se perguntam, por que a taxa de juros do país cai e a taxa dos bancos, dos grandes bancos, também não cai junto, né? Porque eles ainda ficam também aguardando essa confiança e eles fazem campanhas para retomar o crédito, para que as pessoas inadimplentes, né, eles fazem promoções para que as pessoas inadimplentes paguem e fiquem novamente com condições de crédito para justamente retornar ao mercado e tomar dinheiro no mercado, aproveitando essas situações. Então, não dá para você sustentar uma taxa de juros de 10% para o mercado imobiliário, sendo que a longo prazo, né, sendo que a taxa do país, a Selic, em 6%. Então você não vai conseguir, mesmo ofertando crédito, né, mesmo que você tenha um volume de crédito muito grande para ofertar, se a taxa de juros não estiver condizente com a condição atual. E como a condição atual e a perspectiva é melhor, então a tendência é que realmente isso acompanhe, é o que a gente está vendo hoje, o que aconteceu com essa notícia da Caixa Econômica Federal. O que você acha agora que então a gente mudou de um crédito pré-fixado e hoje a Caixa Econômica lançou uma nova linha de crédito atrelada a um juros mais IPCA, e os juros muito melhor, ele vai de 2,95% a 4,95%, praticamente 5%, mais o IPCA. O que isso muda para quem está comprando imóvel agora e o que isso muda numa perspectiva de longo prazo também? Porque uma vez que você tem um índice como o IPCA, é o índice da inflação. Então a gente está suscetível ao longo prazo também. O que você vê sobre essa diferença agora tão drástica de uma taxa pré-fixada agora para um crédito atrelado ao IPCA? Eu acredito que o IPCA, mais essa taxa de juros, atualmente, quando você calcula, ela é muito mais interessante. Porém, junto com essa boa expectativa, vem a preocupação do longo prazo, por conta de ser uma taxa atrelada à inflação. Mas a gente tem que entender, obviamente que podem surgir, né, situações que saiam do controle do governo, mas quando a gente olha, né, a economia de longo prazo e que o governo ele tem uma preocupação também na questão da inflação, de controle de inflação, porque a sua dívida ela é praticamente 90% atrelado ao IPCA. Por que ele veio ao longo do tempo mudando os títulos públicos, né? Hoje as pessoas que estão poupando, principalmente Tesouro Direto, estão percebendo
a oferta de títulos públicos atrelada ao IPCA é muito maior do que os outros índices. Por quê? Porque o governo ele toma dinheiro do mercado através desses títulos, né? E tudo de longo prazo. Você vê que o próprio governo ele está apostando em títulos de longo prazo. Sim. Então você vê títulos atrelados ao IPCA para 2040, 2050, 2060. Então você vê que o governo cada vez mais alonga a dívida utilizando o IPCA. Por quê? Porque o IPCA é um índice que o governo tem mecanismos de controle. Entendi. Claro que em algumas situações uma inflação por algum motivo pode sair um pouquinho da meta que o governo está buscando, mas o IPCA ele pode sofrer, ele pode ter mecanismos de controle da política monetária do governo. O governo tem como segurar, por exemplo, um eventual pico ou alguma coisa que venha impactar a economia mundial, talvez o governo consiga segurar. Exatamente. Quando você tem uma demanda muito grande, quando o mercado está muito aquecido e que isso começa a aumentar os índices de inflação, o governo entra, um dos principais mecanismos do governo de conter a inflação é o aumento da taxa de juros. Porque aí quando o governo aumenta a taxa de juros, o empresariado prefere então manter uma aplicação financeira do que às vezes investir no mercado. Isso é ruim, mas é um instrumento de controle para que a inflação não pule. Quando a demanda é muito grande, normalmente a taxa tende a subir. Mas o governo vai controlando com esses instrumentos de política, que a taxa de juros é um deles, para que ele fique dentro da meta de inflação. O governo sempre vai estipular uma meta de inflação e vai fazer o máximo para cumprir. Essa é uma obrigação do governo, do Banco Central, de perseguir essa meta. Vê se eu entendi, então, para a gente encerrar. Eu acredito que dentro de uma perspectiva, então, de curto, médio prazo, ela é uma medida melhor, ela torna o crédito mais barato, chega a 30% a 50% mais barato do que um crédito convencional hoje do mercado. Porém, uma perspectiva de longo prazo existe um pequeno risco, só que aí a pessoa tem que se esforçar um pouco mais para vir antecipando um pouco mais esse crédito, não está tão suscetível ao longo prazo assim. Até porque num curto prazo ou médio prazo o governo ele fica um pouco mais detentor do controle sobre o IPCA, a fim de que não suba muito. Exatamente. Tanto que, se a gente lembrar, ainda algumas coisas são atreladas ao IGPM, mas o governo tinha muito essa questão do IGPM também, e ele mudou tudo para IPCA. Então você não tem mais títulos. Os títulos do governo que estão atrelados ao IGPM são títulos que foram emitidos lá atrás. Hoje ele não emite mais nenhum título IGPM, porque ele não tem o controle do IGPM. Porque o IGPM tem componentes de petróleo, de gasolina, que fazem parte do índice, e ele não tem controle sobre isso. Agora o IPCA ele consegue, lógico, em algumas situações foge, mas ele tem muito mais controle em cima do IPCA. Então por isso que ele atrelou toda a sua dívida ou o que ele oferece de crédito amarrando com o IPCA. Poxa, legal. Bom, o vídeo não ficar muito longo, poxa, foi show de bola, Silvio. Obrigado, foi excelente. Acho que foi muito agregador para todos nós, foi muito bom esse bate-papo que a gente teve. Agora com vocês, depois a gente vai fazer um vídeo aqui no canal colocando um pouco de diferença em questão de entrada, potencial de crédito, parcela de financiamento, para você também estar um pouco mais informado, até porque hoje é possível escolher a modalidade de crédito que você pretende optar ou não. Então, a princípio, foi mais para você estar informado, de saber o que se passa hoje no mercado. Obrigado para você que ficou até o final do vídeo, conta com a gente e nós nos vemos no próximo vídeo.